Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje é o dia dos Lula, só que não é o Lula do Cabo de Santo Agostinho, é o Lula que recebeu alta e trouxe imediatamente também a alta do dólar, deputado Mário Ricardo. Só para os senhores terem ideia, nós estávamos no almoço e antes de sair eu imprimi o que aqui vou falar e o dólar estava 6,09. E quando eu terminava o almoço, o dólar bateu 6,20. Fiz uma aposta com a deputada Débora Almeida, que até julho, da forma como está, ele vai a 7. Ou, na previsão de meu amigo Diogo Moraes, passa dos 8. Minhas senhoras e meus senhores, inspirado inclusive no que eu vi na campanha de reeleição do então prefeito Mário Ricardo William Brígido, Mário Ricardo fez o antes e o depois. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Quem quiser, por acaso, discordar do que eu estou dizendo, a cada fala, cada registro aqui, tem o órgão que eu tomei como referência, ou algum instituto, ou também algum órgão de imprensa. Minhas senhoras e meus senhores, o Brasil vive hoje uma verdadeira catástrofe de gestão. Deputado Valdemar Borges, a avaliação do governo Lula é negativa para 90% do mercado. Isso é um dado de dezembro de 2024, nada mais, nada menos do que da CNN. Um rombo fiscal que atinge a 1 trilhão 128 bilhão e bate recorde histórico déficit, que foi registrado no acumulado de 12 meses até julho de 24. Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Sob Lula, deputado Valdemar Borges, estatais têm o maior déficit acumulado no século. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos um déficit de menos 9,76 e tinha no governo Bolsonaro, em 2019 a 2022, um superávit de 31,22. A fonte é o Poder 360 de outubro de 24. Mas vai mais além. Na gestão, deputado Francismar Pontes, que é a grande esperança dessa casa, mais de 200 unidades dos Correios correm o risco de despejar os seus funcionários. Em despejo. Os Correios que no governo Bolsonaro deixaram superávit de mais de 72 milhões de reais, está em crise financeira e teve de suplementar o orçamento para pagar quase 10 milhões em parcelas de IPTU atrasados, condomínios e dívidas imobiliárias. O mesmo Correio que no governo Bolsonaro, meu amigo Nino Denoc, comprou 2 jatos para transporte de carga. Correios torram em patrocínio deputada Débora Almeida para ganhar a voz dos artistas brasileiros. Pois bem, torrou 3.200% a mais em patrocínio. Esse é o desgoverno do governo Lula. Canetada do presidente dos Correios deixa funcionários sem 13º diário do poder em outubro deste ano. Então, vocês vejam para onde estamos caminhando. Mas eu vou conceder, antes de falar daquilo que atinge ao mais pobre, que é BPC, gás de cozinha, energia elétrica e combustível, eu vou passar a parte ao meu comunista preferido, predileto, Valdemar Borges. Deputado Coronel Feitosa, Vossa Excelência sabe que também é meu bolsonarista preferido. Embora discorde tão frontalmente da posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz alguns números aí, que se a gente puder
estender esse debate. Eu acho que, lamentavelmente, já por conta da chegada aí do recesso, a gente vai poder fazer isso. A gente poderia trazer muitos números para cotejar e comparar com o que Vossa Excelência está dizendo, porque tem alguns que são irrespondíveis. A inflação está mais amarrada. O Brasil saiu do mapa da fome. Os milhões de brasileiros que estavam passando fome hoje, hoje são em um número muito menor, ao ponto de que o mapa da fome, que recebeu milhões de brasileiros na gestão de Bolsonaro, hoje já não consta nesse mapa o Brasil, fruto da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inflação sob controle, taxa de juros é uma luta permanente. E esse discurso do dólar, isso é fruto de uma chantagem da pior categoria, da chamada Faria Lima, né, que tenta manter os ganhos fenomenais que oferem com os juros da dívida pública, que é o maior gasto do governo. Quando se fala em déficit fiscal, quando se fala dessas questões, quem mais teme por isso é quem mais ganha com essa situação, que é a Faria Lima, é o mercado financeiro. Gasta mais do que saúde, gasta mais do que educação, gasta mais do que o auxílio às pessoas que precisam desse auxílio constantemente. Me foge agora a sigla. O maior gasto desse país ainda é com a Faria Lima, com os ganhos financeiros. Lula tem segurado tudo isso, tem enfrentado tudo isso. Por isso que a inflação está baixa, por isso que o Brasil hoje tem o menor número de desempregados dos últimos anos. Diminuiu o desemprego, inflação sob controle, déficit fiscal está enfrentando agora com muita dificuldade, porque encontra um Congresso rendido, por um lado, à lógica da Faria Lima, por outro lado, rendido também a essa promiscuidade que no governo do senhor Bolsonaro foi consolidada. Eu não quero nem dizer que começou com ele, mas foi consolidada no governo dele, que faz com que 50 bilhões do orçamento do país seja pulverizado, tá certo? Nas emendas, muitas delas sem nenhuma conexão com as políticas públicas mais necessárias a esse país, como saneamento, por exemplo, que não pode ter nesse país uma política pública mais abrangente, mais consistente de saneamento, como também outras áreas muito importantes, por conta da pulverização do orçamento. Esse pessoal reage. É natural que reajam. Tá certo? Agora, quem saiu do desemprego, quem saiu do mapa da fome, certamente tem uma opinião diferente da de Vossa Excelência. Deputado Valdemar Borges, obrigado por ter vindo ao microfone de à parte. Vamos falar daqui a pouco da saúde, da educação, mas quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência começa refutando os dados que eu aqui apresentei. Eu vou repetir, deputada Dani Portela, todos esses dados são de fontes de instituto ou de órgão de imprensa que publicizaram isso. O primeiro, inclusive, onde tem a referência do dólar, foi a própria Rede Globo. Deputado, a inflação, o grupo político, que inclusive se diz arrependido de ter apoiado Lula, grupo esse, que inclusive são os economistas que fizeram o Plano Real, já disseram que não temos outro caminho, que do jeito que vai, vamos para 2 dígitos de inflação, e aí só outro Plano Real para recuperar. Só ontem o Brasil cresceu 5 pontos em avaliação negativa com relação à economia e os outros países. Mas vamos continuar. Entrar naquilo que o deputado Valdemar Borges falou dos pobres. Falou da Faria Lima. Quem enfrentou realmente, quem está na Faria Lima, foi o presidente Bolsonaro, deputado Vitor, que, ao criar o PIX, tirou bilhões dos banqueiros. Com relação à promiscuidade na Câmara, eu queria nada como um dia atrás do outro, e as redes sociais, ou o canal aí, os Googles, para a gente fazer uma pesquisa. Quem não lembra do seu Delúbio Soares no Mensalão, a serviço de Zé Disseu? Ali se começou a promiscuidade, deputado.
Essa é a verdade. No primeiro governo do presidente Lula, o pai da corrupção no Brasil. Mas vamos continuar. Gás de cozinha sobe 4,1%. Chega a R$ 136 um bujão de gás. Preço das carnes. Cadê o churrasco do final de semana? A picana, a picanha e a cervejinha. Fonte, Jornal da Band. Preço das carnes sobem 8% e pressionam a inflação. Gasolina, eita, que era tanta coisa dizendo que tinha que o governo estava perdido, e a gasolina sobe 6,9% em 12 meses e comprometem 6,3% a renda familiar, diz pesquisa. Quem disse isso? A CNN Brasil. Conta de energia. O estágio tarifário hoje colocado para os brasileiros é o mais alto do sistema da Agência Nacional de Energia. A conta com um aumento médio de quase 50%. O quilowatts-hora que era consumido passa de 4,63 para 7,87. Esse é o governo que está preocupado com o mais pobre, porque energia elétrica todo mundo paga, de forma direta ou indireta, mesmo quem tem a tarifa social. Quem compra no supermercado, compra na padaria. Quem está dizendo isso? A Agência Brasil, outubro de 2024, deputado João Paulo. Mas nada disso é surpresa. Eu cheguei a dizer aqui no discurso, deputado Joãozinho Tenório, que uma coisa a gente tinha certeza: Lula mente naquilo que é de interesse dele, como ele agora, no Fantástico, depois da 8ª entrevista com exclusividade ao Fantástico, Bolsonaro pede para ser entrevistado pela Rede Globo, mas a Rede Globo parece, deputado João da Harpa, que não quer ouvir as verdades que Bolsonaro tem a dizer, mas ele diz que não teve o direito de defesa. E a Rede Globo, no Fantástico, para todos os brasileiros, desmente ele. Diz que ele teve, sim, o amplo direito de defesa, foi condenado na primeira, segunda, terceira instância, e foi confirmado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal, que inexplicavelmente depois o descondena e hoje o sustenta na presidência, porque é quem manda de fato nesse país. O presidente da República é marionete. Nada disso foi novidade, porque Lula avisou, quando ele disse que Bolsonaro agradou o mercado e ele iria desagradar. Só que essa frase dele tem consequências e pesa, sobretudo, no ombro e no bolso do mais pobre. Vejam, até censuraram o deputado João Paulo. Chegou aqui. As maldades do governo. Inclui o Bolsa Família e o BPC, deputado Valdemar Borges, no pacote de corte de gastos. CNN Brasil, novembro de 24. Governo Lula, tão bendito aqui pelo deputado Caio Maniçoba, governo Lula e agora o deputado João Paulo Costa, irmão de um ministro do governo Lula, suspende o carro-pipa, corta a energia elétrica e milhões de pessoas ficam sem água no Nordeste. Governo Lula não retomou nenhuma das 3.700 obras, isso foi em abril, e agora um relatório do TCU, dezembro de 24, mais de 11.000 obras paralisadas. Pai da corrupção, dá exemplo, em plena catástrofe no Rio Grande do Sul, a PF abre inquérito para investigar supostas irregularidades em leilão de arroz, comandado pelo ministro das Comunicações. Na saúde, deputado Valdemar Borges, disse que íamos chegar lá. A OMS diz que a epidemia da dengue, neste ano, bateu o maior recorde. Mais de 7 milhões de brasileiros contaminados. É o caos. E a Anvisa precisa de gente para trabalhar, ou o colapso vai ocorrer, diz o diretor-presidente da agência. Quem está dizendo isso? O Globo, dezembro de 24. Vacinas. Se elegeu na plataforma da vacina, Caio Maniçoba, e 64,7% dos municípios brasileiros faltam vacina. Quem diz isso? O Globo. Na educação,
No governo Bolsonaro, eu não vi greve de professores. Alguém aqui viu? Não, mas teve greve dos professores em abril, Correio Brasiliense. Corte de gasto na educação, me lembro de Tereza Leitão fazendo um verdadeiro escarcéu aqui, deputado João Paulo, sua colega, hoje senadora, e o governo Lula tira 42,3 bilhões na educação. Vou terminar, deputado. Gasto. Lula confirma 39 ministérios. O número é 70% maior que do governo Bolsonaro. Maldade com os pobres. Lula chega à metade do governo com mais pobres sitiados pela inflação. Quem diz isso? Fonte, revista Veja. Em sua fala no G20, ele diz que colocou esse tema da fome no G20 apenas por questões políticas e não social. Tributos, virou meme em todo o Brasil, tributou a Shen, tributou e voltou o DPVAT. Essa é a forma de cuidar dos brasileiros. Relações internacionais, ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, foi elogiado por Lula. Em vídeo, Lula diz que líder do Hamas o agradece. Lula estende tapete vermelho para Maduro e acaba tropeçando. Morte de Yanomamis, mortes em reserva Yanomamis sobem um ano após o governo Lula decretar a emergência. E, por fim, a queimada da Amazônia, que foi nada mais, nada menos de 154% a mais no governo Lula. Nada como um dia atrás do outro. E é por isso que se faz tantas pirotecnias, utilizando todos os meios, como diz a própria imprensa, para deixar Bolsonaro afastado do processo eleitoral. Mas eu estou tão tranquilo e tão certo que em 2026 teremos eleições e os resultados serão aqueles que vão devolver o Brasil no rumo certo. Boa tarde, obrigado a todos por ter a paciência de ouvir a verdade.